Fala aí galera, ligada no nosso canal. Meu nome é Túlio e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre custo horário de máquinas. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de custos que nós temos. Temos os custos fixos, que independem do uso da máquina, que são custos que já são agregados a partir desde quando você compra a sua máquina, como os desgastes naturais, alguns melhoramentos de projetos. E temos os custos variáveis, que são os custos que existem de acordo com o uso da máquina, como uso de combustível, reparo das máquinas, gastos com lubrificações. Vamos começar pelos custos fixos. Quais são os custos fixos? Temos 4 tipos. Primeiramente, a depreciação. O que é a depreciação? É a perda em valor e quantidade do trabalho de acordo com o desgaste natural que o equipamento vai ter. Então, de acordo com o que você usa, o seu equipamento vai se desgastando. Então, é necessário algum valor que você guarde para que no final da sua colheita ou no final da vida útil da sua máquina você tenha um valor para você poder comprar uma outra máquina. Depreciação é definida como o custo inicial menos o custo final dividido pela vida útil da máquina. E esse custo final varia de 10 a 20% do custo inicial de compra que você tem. Para tratores, geralmente a gente usa 20% e para máquinas e implementos, 10%. E a vida útil da sua máquina geralmente é de 10 a 12 anos. Bom, agora os juros. E os juros são decorrentes aí de um financiamento que você venha a ter a partir para comprar a sua máquina. Então, caso você não tenha esse financiamento, você comprou à vista, você tem um dinheiro, então você pode até desconsiderar esse valor dos juros. E como é que a gente calcula esses juros? Os juros é o custo médio da máquina multiplicado pela taxa anual de juros dividido pelas horas anuais de uso da máquina. Esse custo médio, como é que a gente define? A gente define como custo inicial mais o custo final que a sua máquina vai ter, dividido por 2. Também temos as taxas de seguros, que é muito importante a gente ter, que previne alguns acidentes, para que você tenha uma maior segurança com a utilização da sua máquina, né? Taxa de seguros é definido pelo custo inicial, multiplicado pela taxa de seguros, dividido pelo tempo anual de uso da máquina também. Bom, por fim temos a taxa de alojamento, mas isso aí é só quando você não tem na sua propriedade um galpão de máquinas e que você para essas máquinas, né? Isso aí é quando você aluga um galpão para você poder parar suas máquinas enquanto elas não estão em tempo de uso. E conforme as outras taxas, também é função do custo inicial e da taxa de alojamento de acordo com o local. Bom, agora vamos falar dos custos variáveis, que são aqueles custos que dependem da utilização da sua máquina. Então, do modo que o seu operador utiliza a sua máquina, o terreno e o tipo de utilização que você vai ter. Primeiro, o mais evidente é o gasto com combustível, que varia de máquina para máquina. Então, o seu gasto de combustível é função da potência do seu trator. Esse fator 0,3 é somente um fator de conversão. Então, você tem o fator, a potência do seu trator e o custo por litro do seu combustível. Também temos os gastos com lubrificantes, que são gastos também muito importantes. E a gente define ele como você precisa da quantidade que você necessita por troca, sabendo o preço e o período de troca. Então, para cada preparo de solo, semeaduras e adubação, você tem o seu período de troca de acordo com a máquina, de acordo com o fabricante. Isso aí é muito importante ficar atento, viu, gente? E geralmente a gente pode obter esse valor dos lubrificantes como cerca de 20% do valor que a gente vai gastar com combustível. Também temos os gastos com reparos, que são gastos aí oriundos do nosso utilização do nosso material, que pode ser que a gente não precise, mas também é importante que a gente tenha aí para uma maior segurança da gente, né? Então, a gente calcula aí esses reparos como
100% do custo inicial da máquina dividido pela vida útil, para a gente ter mais ou menos uma média de quanto que a gente vai precisar gastar para a gente estar preparado já caso aconteça alguma coisa. E esses reparos a gente vê aí também como custo inicial caso você tenha que trocar sua máquina também, né? E também, por fim, temos os gastos com o operador. O operador é mais... Você tem o salário dele, tem os encargos sociais e a jornada de trabalho dele. Além do que você tem como o preparo dele, né? Cursos que você vai efetuar com o seu operador para que este tenha uma boa utilização aí da sua máquina aí, né? Aí então a gente chega na função do custo horário. E o custo horário total é o somatório dos custos fixos, que a gente já viu, e os custos variáveis, que a gente acabou de ver também. Agora eu vou colocar aqui um exemplinho de fixação aí para vocês sobre os custos aí que a gente viu. Vamos lá. Estimar o custo horário de um trator sabendo que sua potência é de 100 cavalos, o seu custo inicial foi de R$ 130 mil, a taxa de juros 9,25%, a taxa de seguros 1% e a taxa de alojamento 0,5% ao ano. O diesel 3,10 o litro, a vida útil da sua máquina é 12.000 horas e o tempo de uso dela aí é 1.200 horas ao ano. Também a gente tem o gasto com o operador, R$ 1.100 o salário e os encargos sociais de 95%. Primeiro, vamos começar agora pelos custos fixos. Primeiro a gente tem o cálculo aí da depreciação aqui, que é na segurança para a gente, caso nossa máquina quebre, a gente precisa trocar aí, né? Então, aí a depreciação, custo inicial menos o valor final dividido pela vida útil da máquina. Então, 130 mil vezes 0,8, que é 80%, dividido por 12.000 horas, que é R$ 8,6 por hora você vai ter de custo com depreciação. Vai lembrar que esse 80% é 100% do custo inicial menos 20% do custo inicial. Também aí os juros. O custo médio, como eu coloquei aqui para vocês, né, 130 mil mais 20% dividido por 2, vezes a taxa de juros. E aqui a gente usa o uso anual da máquina. Então a gente chega aí a esse valor de R$ 6 por hora. Continuando com os custos fixos, temos as taxas de seguros. E aí a gente chega aí nesse valor aí de aproximadamente R$ 1 aí por hora que a gente vai gastar com a nossa máquina. Taxa de alojamento, também a gente tem ali 0,5%, então a gente chega aí 54 centavos aí por hora que a gente vai gastar com a nossa máquina. Agora vamos passar para os custos variáveis. Primeiro aí, gasto com combustíveis. A gente tem o fator 0,13, o fator de conversão de unidades, potência do trator, o preço do diesel 3,10, a gente calcula aí, ó, R$ 40,30 que a gente vai gastar por hora só de combustível. E a partir do combustível a gente consegue calcular o gasto com lubrificante, que seria aqui, como eu disse antes, 20% dos gastos com combustíveis. Então aí R$ 8,00 aproximadamente com lubrificantes. Isso aí vale lembrar que é de acordo com a hora, com a quantidade de lubrificante que você tem que pôr e com a hora que você tem que pôr também, de acordo com a máquina, de acordo com o seu fabricante. Continuando com os custos variáveis, a taxa de reparos, a gente tem aí mais ou menos R$ 10,83 que vai custar para a gente por hora a taxa de reparos. Pode ser que a gente nem chegue a precisar disso. E o gasto com o operador. Aqui a gente usa 1,95, que eu coloquei os encargos sociais, porque é 100% do salário, mais os 95% de encargos. E aqui a gente faz uma conta pro ano inteiro. Então, 12 meses, um salário aqui dele, multiplica por 12 meses, dividido pelas horas anuais de jornada de trabalho que ele vai ter. A gente chega a esse valor, R$ 21,45 por hora. Com isso, a gente pode calcular o custo horário. Com a somatória dos custos fixos e custos variáveis, a gente chega que esse trator de 100 cavalos vai custar para a gente R$ 96,87 por hora, aproximadamente.
Bom, turma, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui ou acesse a nossa página no Facebook, PET Engenharia Agrícola UFLA, e manda uma mensagem para a gente que a gente responde rapidinho. Se você for da UFLA e tiver com alguma dúvida, procura a gente na sala do PET, que a gente vai tirar a sua dúvida. Então é isso e muito obrigado pela atenção.